Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta na Rádio Justiça FM 104,7 em Brasília, via satélite para todo o Brasil. E agora a gente vai falar sobre a Lei da Ação Civil Pública, foi recentemente alterada para prever outras hipóteses em que poderá ser ajuizada a ação. Sobre este assunto a gente conversa com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, que é jurista, parecerista, professor de Direito, foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Dr. Hugo, seja bem-vindo à Rádio Justiça, bom dia. Bom dia, Pedro Beltrão. Aos ouvintes da Rádio Justiça, meu abraço. Grande satisfação tê-lo conosco aqui na Rádio Justiça, no nosso programa Revista Justiça, hoje para falar sobre a Lei 12.966, que é agora de 2014. Essa lei modificou a Lei da Ação Civil Pública, professor? Modificou. Essa lei acrescentou um inciso ao artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, fazendo incluir na defesa dos interesses difusos e coletivos também a defesa da honra e da dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos. Isso significa o seguinte, que a Lei da Ação Civil Pública, que já permitia a defesa do meio ambiente, do consumidor, de bens e valores artísticos, históricos, turísticos, também a defesa da ordem econômica, da ordem urbanística e de outros interesses difusos e coletivos, agora também permite a defesa da honra e da dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Agora, professor Hugo, havia necessidade realmente de alteração da legislação para essa previsão, ou quando se fala que a Lei 7.347, que é a Lei da Ação Civil Pública, ela já protege interesses, qualquer interesse difuso ou coletivo, já estariam abarcados esses assuntos? Você tem razão, Pedro. Tecnicamente, esta alteração nem era necessária, porque a Lei da Ação Civil Pública não se contenta em proteger o meio ambiente, o consumidor, o patrimônio cultural. Ela já tem a previsão que nós chamamos de norma residual, ou norma de extensão, ela já tem a previsão de permitir a defesa de quaisquer outros interesses difusos e coletivos. Agora, esse acréscimo, embora sob o aspecto técnico ele não fosse necessário, sob o aspecto prático ele é muito bom, porque ele é didático, ele permite que o aplicador da lei, o juiz, os tribunais, os advogados, tenham uma compreensão mais clara, mais exata, de que também os interesses ligados à proteção dos grupos raciais, étnicos ou religiosos, essa proteção também está expressamente inserida na lei. É verdade. No direito é sempre bom não deixar dúvidas, né, doutor Hugo, sobre determinado assunto. A jurisprudência oscila muito, a doutrina oscila muito. Agora o trabalho da doutrina e da jurisprudência vai ser exatamente compreender o que significa a proteção à honra e à dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos. Eu acredito que aí é que seja a parte mais interessante dessa mudança. Sabe, Pedro, nós já sabemos, a ciência já nos mostrou nos últimos anos, que as diferenças somáticas entre os diversos povos, cor da pele, tipo de cabelo, característica de olhos, estatura, essas diferenças não podem ser suficientes, não são suficientes para considerar que haja várias raças humanas. Não. Hoje a ciência mostra que a raça humana é uma só. Uhum. E esta variação é ínfima diante do patrimônio hereditário comum de todos os povos. Entretanto, os povos, por razões mais políticos, sociais, do que por razões científicas, eles acabam se discriminando. E por isso é que nós temos preconceitos, discriminações em nome da raça. Mas é por isso que leis como esta vêm para coibir, para proibir a discriminação. Por outro lado, a etnia. Esta lei cuida da proteção da honra dos grupos étnicos. O que é etnia? A etnia significa a comunhão de um agrupamento social quando seus indivíduos estejam unidos por uma origem e uma história comum. Então, eles compartilham características e peculiaridades culturais, de religião, de língua, de comportamento. Então, esses grupos étnicos também precisam de proteção. E religião? Bom, religião é uma coisa que já é mais da linguagem do dia a dia do homem comum,
muitos têm a religião. A religião é a crença ou a fé numa ordem divina, com um sistema de dogmas e práticas correspondentes. O que quer a Lei 12.966 de 2014? Ela quer que os grupos ditos raciais, os grupos étnicos e os grupos religiosos tenham a sua honra e a sua dignidade respeitadas. Agora resta a pergunta, bom, e o que é honra? O que é dignidade? Sob o aspecto jurídico, a palavra honra compreende dois ângulos. O ângulo da honra subjetiva e o ângulo da honra objetiva. A honra subjetiva é aquela autoestima, é o sentimento que cada um tem de si próprio, do seu próprio valor moral ou do seu próprio valor social. E a honra objetiva é o conceito que nós recebemos socialmente, ou seja, é a consideração que nos é, ou pelo menos nos deve ser devida, no meio em que vivemos, é a estima social. Ora, tanto a honra subjetiva quanto a honra objetiva são protegidas por essa lei. Falta só dizer o que é dignidade. Dignidade é um aspecto da honra subjetiva, ou seja, é o sentimento da nossa própria honorabilidade ou do nosso valor moral. Isso significa o seguinte, que quando alguém, por um escrito, por uma fala, por uma ação, ofende indivíduos que ele discrimina, isto é uma ofensa subjetiva. E quando ele ofende um grupo discriminado, esta é uma ofensa à honra objetiva. Tanto uma quanto outra são protegidas pela lei. Hoje, se alguém causar um dano ou fizer uma ação, uma manifestação que ofendam a honra e a dignidade desses grupos, essa pessoa ou esta entidade está sujeita a ser acionada pela ação civil pública e com as consequências daí decorrentes. Interessante essa modificação, doutor Hugo, e até porque hoje em todo o mundo existem grupos que são minoritários e que em certas situações necessitam de defesa, até mesmo defesa judicial. E, portanto, como isso fica expresso agora no texto da ação civil pública, pode fazer realmente a diferença na vida desses grupos. É verdade. A grande conquista da civilização é respeitar as minorias. Antigamente se pensava que democracia era o governo da maioria do povo, ponto final. Não é isto. É mais do que isto. Sim, a democracia é o governo da maioria do povo, vírgula. Respeitados os direitos das minorias. Por quê? Porque as minorias, elas têm o direito de existir, elas têm o direito de conviver, elas têm o direito de se manifestar, elas têm o direito de fiscalizar a maioria e elas têm o direito, inclusive, de um dia, quem sabe, se tornar a maioria. Se a maioria não aceitar esses direitos da minoria, isso não é uma democracia. A democracia verdadeira significa o respeito, inclusive, dos diferentes. O respeito, inclusive, das minorias. Certamente. E tem um ponto interessante também, doutor Hugo, nessa alteração promovida pela Lei 12.966, que é de 2014, agora no artigo 5º diz o seguinte, que tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar a associação, e que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência e aos direitos de grupos raciais, étnicos e religiosos, ou religiosos. E nesse caso, então, abre uma possibilidade também, uma legitimidade para essas associações. Perfeitamente. O objeto da ação civil pública, que consiste na proteção a interesses difusos e coletivos, esse objeto pode ser defendido em juízo não é só pelo Ministério Público, não. O Ministério Público é um dos legitimados mais ativos, é o que representa a maior quantidade de ações civis públicas nos tribunais. Mas, junto dele, em pé de igualdade,
nós temos a Defensoria Pública, nós temos a União, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações e, por fim, as associações. As associações são entidades civis, organizadas com grande liberdade, e elas podem, desde que elas tenham pré-constituição de 1 ano e finalidade institucional compatível, elas podem defender o meio ambiente, o consumidor, o patrimônio cultural e agora, por novidade da Lei 12.966, elas também podem defender os grupos étnicos, os grupos raciais e os grupos religiosos. Isto é uma decorrência natural do sistema da Lei da Ação Civil Pública, ou seja, ela precisa ser constituída com esta finalidade. É lógico que uma associação, vamos dizer, de defesa dos golfinhos não terá pertinência temática se ela quiser defender um grupo religioso. Mas se for uma associação com finalidades de defesa de grupos étnicos ou de defesa de grupos raciais ou de defesa de grupos religiosos, ela pode perfeitamente entrar com uma ação civil pública para defender aquele objeto estatutário. E o interessante até porque, como o Dr. Hugo explicou aos nossos ouvintes, até sobre o conceito da parte da honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, já desde 2010 nós contamos com o Estatuto da Igualdade Racial. Lá já tinha a previsão para a ação civil pública, mas agora abre esse espaço para grupos étnicos ou religiosos também. Então, além dos grupos raciais, embora se haja esse questionamento, como o doutor Hugo citou também, porque a raça humana é uma única raça, não há subdivisões, mas mesmo assim agora se tem um espaço e uma amplitude maior, as associações atuando nessa área e o objeto também se amplia. Exato. Pedro, a propósito, para esclarecer os ouvintes, seria bom lembrar um acórdão de 2003 do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 82.429, era um famoso caso do Rio Grande do Sul, onde se discutia se havia ou não discriminação racial. E um dos ministros do Supremo, hoje até já aposentado, chegou a sustentar que não existia discriminação racial porque raça não existe. A raça humana é uma só. Esta visão foi vencida. A maioria do Supremo, com razão, com toda razão, entendeu que discriminação racial existe sim. Porque, embora não existam raças humanas, o conceito de raça é mais sociológico, é mais cultural, é mais político que é científico. Então, as pessoas que se discriminarem usando o pretexto da raça, porque raça é pretexto, assim mesmo elas cometem o crime de discriminação racial e estão sujeitas, evidentemente, a enquadramento legal. Então, desde o Estatuto Racial, como também agora a partir da Lei 12.966, o que se pretende é exatamente evitar a discriminação. Exatamente, e por conta disso, né, essas ações até no Supremo, e a gente observa que existem outras medidas que estão sendo incentivadas até em ações afirmativas também para se buscar a igualdade, como a criação de cotas. Esse é um assunto polêmico, mas a gente observa exatamente que há um movimento, né, e até em mudança legislativa para conseguir essa igualdade social, buscar essa igualdade e a própria pretensão de defesa dessa igualdade de grupos. Sabe, Pedro, com respeito à chamada discriminação positiva, aí nós temos que ter bastante cuidado, porque, de fato, toda discriminação, toda, seja positiva ou negativa, é uma discriminação. E toda discriminação é um fator que trata as pessoas de maneira diferente. Ora, tratar uma pessoa de maneira diferente, às vezes é necessário. Eu não posso tratar, por exemplo, o homem e a mulher na política pré-natal de maneira igual, porque eles são diferentes. Eu não posso dar para a mulher e para o homem o mesmo tratamento que é dado na política pré-natal. Agora, eu não posso usar a cor da pele de uma pessoa para assegurar direitos para aquela pessoa em nome de uma discriminação positiva, porque isso também é discriminação.
Então, como você bem disse, isso daí é uma questão polêmica. Sim, é verdade, é uma questão polêmica. Mas a verdadeira justiça consiste em vedar discriminações. O que nós temos que fazer é fazer discriminação quando a discriminação seja fruto natural. Então, por exemplo, hoje, se eu vedar a um cego ser motorista da ambulância da prefeitura, essa, você vai dizer, é uma discriminação. Mas é uma discriminação fundada em fato natural. Eu não posso, com os recursos atuais da nossa cultura, dar a direção de um veículo para uma pessoa cega. Então, se num concurso um cego quiser concorrer a ser motorista na ambulância da prefeitura, ele vai ser reprovado no exame físico. Amanhã, se a ciência permitir que ele, mesmo cego, possa dirigir um veículo, o motivo da discriminação não existe mais. Então, esta discriminação, quando é fundada em critérios racionais, ela é uma discriminação válida, como a discriminação do homem e da mulher para fins pré-natais. Agora, a discriminação de cotas, muitas vezes, ainda que bem intencionada, ela acaba criando um discrimen a favor de uma pessoa, de uma cor, em detrimento de uma pessoa de outra cor, quando, na verdade, muitas vezes o que distingue as duas pessoas não é a cor, e sim a miséria, e sim a pobreza. Você veja, por exemplo, como é que eu vou explicar para um meu vizinho pobre, que é branco, que ele tem menos direito que o outro vizinho meu pobre, que é negro. Na verdade, o que a lei precisa fazer é dar compensações para as pessoas que tenham um discrimen natural. E nestes casos, a lei existe para compensar. Ou seja, como dizia uma frase famosa de Rui Barbosa, tratar desigualmente os desiguais. Agora, o branco, o negro, o índio, o asiático, eles não são diferentes, eles são iguais. Eles precisam ser tratados de forma igual, inclusive pela lei. E eu fiz até um programa, doutor Hugo, aqui na Rádio Justiça, sobre essa questão das cotas, e a gente discutiu até as cotas no concurso e também as cotas nas universidades, e pelo que eu percebi, né, o meio termo seria exatamente a bolsa social, a cota social, por uma questão financeira e não por uma questão de... Pois é, Pedro, veja, eu fico desapontado muitas vezes quando eu vejo o nosso legislador tomar atitudes muitas vezes bem intencionadas, mas profundamente divorciadas da nossa realidade. Você veja, nós temos legislação assegurando passagem de graça para idoso. Ora, o idoso pode ser rico, ele não precisa de passagem de graça, nem por ser idoso. Quem precisa de passagem de graça é o pobre, não é o idoso. Nós temos idosos que têm capacidade econômica para comprar a companhia de ônibus inteirinha. E ele tem direito a uma passagem de graça. Já o pobre que não tem dinheiro para comprar a passagem, e porque não é idoso, como é que ele vai viajar? Então a lei precisa ser razoável. Ela precisa criar discrimen onde o discrimen se justifica. Então, o sujeito é pobre? Então ele deve ter passagem de graça, porque ele é pobre, e não porque ele é idoso. E a lei não vê essas coisas, a lei cria diferenças que às vezes até aprofundam o sentimento de hostilidade entre as pessoas. Você imagine quantas pessoas que não se enquadram na definição das cotas perdem a vaga porque uma outra pessoa, na mesma condição que ela, que mora na casa ao lado do que a dela, passam as mesmas dificuldades, uma tem um benefício legal, a outra não tem. Por quê? Por causa de erros dos nossos antepassados? Mas que antepassados? Uma geração não pode ser culpada pelos erros de gerações anteriores. E quando a gente discute exatamente essa alteração ocorrida na Lei da Ação Civil Pública, pela Lei 12.966, a gente percebe que existe um certo conceito, podemos falar assim, doutor Hugo, indeterminado sobre esses núcleos que estão agora contidos, grupos raciais, étnicos ou religiosos? Sim, a lei não dá o conceito sobre esses valores. Isso é trabalho da doutrina, é trabalho da jurisprudência, isso é um trabalho de evolução. O nosso meio social vai encontrar fórmulas para entender e explicar o que são esses conceitos indeterminados.
Por mais que sejam conceitos polêmicos, podemos assim dizer, né? Por mais que tenha uma polêmica exatamente nessa área, a gente sabe que, no final das contas, sempre se tem chega-se a pelo menos tentar chegar a um denominador comum nessa área. É verdade, mas nesse ponto, o trabalho da doutrina, da jurisprudência, é um trabalho construtivo. Com o tempo, nós vamos construir, vamos criar e vamos poder ter mais segurança quando enfrentarmos essas questões. E é lógico que sempre quando há crítica, como a gente traz aqui também, quando comentou sobre a questão das cotas, a partir da crítica que vai acontecendo em muitos casos a evolução da própria jurisprudência. Pode ser que futuramente se pense de uma forma diferente, como ocorre hoje, pelo menos nessas decisões judiciais. Exatamente. A crítica, ela muitas vezes permite corrigir caminhos. Até as pessoas que fazem as críticas, ao receberem o retorno das suas críticas, ao terem a chance de verem novas críticas sobre o mesmo assunto, elas também vão evoluindo. E o resultado disto é que, com o passar do tempo, os conceitos vão ficando mais claros, a segurança acaba ficando maior e a gente acaba tendo uma solução social mais justa. E assim a gente espera. E conversamos com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, que é jurista, parecerista, professor de direito, autor de vários livros. E a gente já teve até a oportunidade de conversar sobre alguns deles aqui na Rádio Justiça. E também o Dr. Hugo, grande membro do Ministério Público, trabalhou no Ministério Público do Estado de São Paulo, foi promotor de justiça e procurador de justiça. E a gente sempre tem a honra de conversar com o senhor aqui na rádio, no nosso programa Revista Justiça. Dr. Hugo. É um grande prazer, Pedro Beltrão. Fica o meu abraço a você e aos ouvintes da Rádio Justiça.